Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Caio Garcia, sou DBA SQL Server e criador do DBA Onboarding e a iniciativa DBA. Neste vídeo eu quero continuar aí respondendo as dúvidas, as perguntas que os inscritos do evento Guia DBA me mandaram. Quando você faz a sua inscrição, você tem a oportunidade de me mandar uma pergunta, então eu selecionei mais algumas aqui na semana passada. Eu já respondi uma dezena delas e agora eu selecionei mais algumas aqui para estar respondendo para vocês. E assim você já pode chegar ali no nosso evento preparadíssimo para aproveitar todo o conteúdo que está sensacional. Lembrando que o Guia DBA vai acontecer agora na próxima segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022, começando às 20 horas. Se você não fez ainda a sua inscrição, aproveita aqui embaixo na descrição do vídeo. É muito simples, muito rápido para garantir a sua vaga gratuita. É só você colocar o seu nome e seu e-mail. E então, na segunda-feira, a gente tem esse encontro marcado às 20 horas. Vamos começar aqui então com as perguntas e a primeira é do Felipe Barbosa da Silva. Quais são os conhecimentos mais importantes para entrar na área, mesmo não tendo experiência? Legal a pergunta, Felipe, e ela é uma dúvida muito comum entre muitas pessoas. Como toda profissão, você precisa começar pela base. Então, existem alguns temas específicos que vão te dar esse embasamento técnico necessário para você começar na área. Vai girar ali em torno da parte de infraestrutura do banco de dados, então parte de instalação, configuração, boas práticas, e também da parte de segurança e performance. A gente está falando aqui de assuntos como backup, parte de logins, os acessos, e também da parte de criação de índices, otimização de queries. Esses são os assuntos básicos que você precisa aprender, mas nós vamos detalhar, aprofundar muito mais sobre esse assunto no evento Guia DBA, no nosso encontro na próxima segunda-feira. A segunda pergunta é do Carlos Eduardo Batista Júnior. Qual é o melhor caminho para trabalhar com performance? Essa pergunta já é um pouco mais específica para a parte de performance, mas você precisa focar na parte de índices, Carlos. Você entender ali como que um índice pode melhorar a questão de desempenho de uma query e entender também muito bem um plano de execução de uma query. Qual que é o caminho que o SQL precisa percorrer e quais são os operadores que ele utiliza ali dentro do plano de execução para chegar naquelas informações mais rapidamente. Então, o caminho aí que eu posso te indicar é a parte de índices e também a parte do plano de execução. A próxima pergunta é do Flávio César Carvalho Fontes. Ele pergunta o seguinte: quanto tempo demora para me tornar um DBA SQL Júnior? Isso vai depender muito de pessoa para pessoa, tá, Flávio? Mas existe um método, eu criei um método que ajuda as pessoas a acelerar esse processo e se você se dedicar, se debruçar sobre esse método, você consegue atingir isso em um tempo muito curto. Eu conheço pessoas que levaram meses aí nessa jornada sozinhos até conseguir ter o conhecimento para ser um DBA SQL Júnior e muitas nem conseguiram, acabaram desistindo ali no meio do caminho. Mas com o meu método, a forma que eu criei para ensinar e também para poder compartilhar esse conhecimento com as pessoas, focado naquilo que a pessoa precisa de fato, consigo ajudar a pessoa a acelerar esse processo e em pouquíssimo tempo, se ela se dedicar, se aplicar bastante, conseguir se tornar um DBA SQL Júnior. A próxima pergunta é do Wanderson. Ele diz o seguinte: existem muitas diferenças entre desenvolvedores e DBA? Sim, existe bastante diferença, tá, Wanderson? O DBA, ele trabalha mais na parte da administração do ambiente. Então, ele vai cuidar da parte da infraestrutura, né? De manter o ambiente sempre disponível, de manter o ambiente com performance, de fazer backup, de fazer manutenção, de disponibilizar ali, por exemplo, um ambiente de testes para que os usuários possam validar alguma determinada rotina, se preocupar de fato em manter o ambiente funcionando de forma geral. Já os desenvolvedores, eles vão codar, vai criar código ali, seja para ler dados, para tratar dados e por aí vai. O DBA, ele também, dentro ali do leque de atividades do DBA, também tem uma parte ali de desenvolvimento, né? De conhecer sobre o TSQL, que é a linguagem de desenvolvimento dentro do SQL Server, para que ele possa criar seus próprios scripts de manutenção, por exemplo, para agilizar ali o seu trabalho, para fazer aquilo que ele precisa, e também, principalmente na parte de performance, quando precisa analisar um código para entender o que, que ele está fazendo e poder melhorar o desempenho dele. Então, imagina que tem um relatório que executa um select no banco de dados que está levando uma hora
para gerar esse relatório para o usuário ali da aplicação. O DBA olha para esse select, para essa query, e para isso ele precisa entender de desenvolvimento, de query, claro. Ele olha para aquele select e pode sugerir alguma modificação naquele script ou até mesmo fazer a criação de um índice, entendendo ali o plano de execução daquela query, para reduzir aquele relatório de 1 hora para 5 minutos, de 1 hora para 10 minutos, ou até mesmo para segundos. Eu já tive um caso uma vez onde eu atuei que tinha um processo que levava 30 minutos para executar um comando no banco, eu consegui reduzir ele ali para 20, 25 segundos, de 30 minutos para 20, 25 segundos de execução. Isso só é possível porque precisa se conhecer ali do desenvolvimento, né, um pouquinho ali de TSQL, para que você saiba fazer as modificações necessárias e também entender o que está acontecendo ali dentro. Então, dentro das atividades do DBA, ele tem ali uma parcela do dia dele, uma parte das atividades dele, que pode sim envolver desenvolvimento. Por outro lado, o desenvolvedor é full time, o tempo todo ali codando, desenvolvendo mesmo, e não tem essa preocupação ali voltada à parte da administração, de manter o ambiente funcionando. Então, são profissões, são áreas bem distintas, tá? A próxima pergunta é do André de Jesus. Ele pergunta o seguinte: quais são os cursos necessários para se tornar um ótimo DBA? André, quando você está no começo da sua carreira, da sua jornada, né, ou está numa transição de carreira, querendo ser um DBA SQL Server Júnior, você deve focar em aprender aquilo que você vai fazer no seu dia a dia. Então, o curso que te entregar essas atividades, né, que vai te ensinar essas atividades que você precisa aprender para executar no dia a dia de trabalho do seu primeiro emprego, por exemplo, como DBA SQL, esse é o curso ideal que vai te ajudar aí no seu processo de transição de carreira, de início de jornada aí como DBA SQL. Eu tenho um treinamento chamado Iniciativa DBA, que ele é focado exatamente nesse tipo de atividade, mas eu vou falar mais sobre ele também no nosso encontro na próxima segunda-feira. A próxima pergunta eu juntei aqui a do Vitor, Thiago e do Roberto, que elas tinham mais ou menos o mesmo sentido, e eles perguntaram o seguinte: Caio, qual que é o maior desafio? Quais são os maiores desafios aí do dia a dia de um DBA, dessa profissão de administrador de banco de dados SQL? Posso dizer disparado que o principal desafio é o que a gente chama de troubleshooting, né? A resolução de problemas dos ambientes dos clientes. Imagina assim, quando o problema ele chega a nível do banco de dados, né? Chega ali para o DBA já fazer uma avaliação, seja de uma lentidão, ambiente travado, o ambiente não está funcionando, digamos que já é a última instância, já se passou ali por uma análise da infraestrutura, já se passou pela análise da aplicação, isso na maioria das vezes deveria ser assim pelo menos, tá? Então, quando chegou ali para o DBA, significa que já está ali nos finalmente, nas últimas instâncias. E por isso o DBA ele precisa ter uma capacidade de gerir ali a situação, que provavelmente já possa estar um pouco mais acalorada, e ainda conseguir resolver o problema técnico daquilo que está acontecendo, de uma maneira muito ágil. Então, imagina que o cliente já está com um problema ali durante 1 hora, e aí caiu ali para o DBA fazer a análise do que está acontecendo. Lembre que ele já está há 1 hora com o problema, então ele precisa que seja resolvido de maneira rápida. Então esse é o principal desafio, ser capaz de administrar essa situação e de dar uma solução rápida ali para os problemas que o cliente está passando. É claro que esses problemas podem ser diversos, né? Não necessariamente é voltado à parte específica de performance ou de disponibilidade. Então, para cada caso vai ser um caso. E aí é onde entra o conhecimento do DBA, que ele precisa ter esse conhecimento amplo para poder conseguir ajudar ali a resolver os problemas de uma maneira mais eficaz. Mas além disso, existem vários outros também desafios no dia a dia, mas nada que seja um bicho de 7 cabeças. Você vai naturalmente evoluindo na carreira, evoluindo tecnicamente e sendo capaz de resolver essas situações. Mas um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui também é em relação à parte de comunicação. Quando a gente fala do banco de dados, pouquíssimas pessoas têm conhecimento sobre esse ambiente. Então, nós, como DBAs, precisamos conseguir dialogar com pessoas que não são técnicas ou que não têm conhecimento, são técnicos, mas não têm conhecimento em banco de dados, e conseguir passar para elas aquilo que está acontecendo, passar para elas aquilo que nós estamos fazendo, e isso também vai gerar valor para o nosso trabalho. Então, esse também eu destacaria aí como um desafio, né, de saber se comunicar de maneira que você valorize o trabalho que você está fazendo e que as pessoas entendam aquilo que você está fazendo ali também, que é muito importante.
A próxima pergunta é do Jean Carlos. Ele diz o seguinte: o que diferencia os níveis de senioridade nessa profissão? O tempo de experiência profissional ou as habilidades com as ferramentas? Boa pergunta, Jean. E isso é algo que muitas empresas antigamente se baseavam apenas ali pelo tempo de experiência. Mas isso tem mudado com o passar do tempo, tá? Nos últimos anos isso tem revertido bastante. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu conheço pessoas que não têm ainda 3 anos como DBA e já estão aí assumindo cargos de DBA sênior. Ou seja, não se olhou especificamente para o tempo ali de trabalho daquela pessoa com a ferramenta. Se olhou para a curva de crescimento, a curva de aprendizado e, claro, a entrega que a pessoa está fazendo, né? Então, hoje isso tem mudado bastante. As empresas elas olham mais para o que as pessoas estão entregando do que para o tempo. Mas tem um ponto aqui que eu gostaria de destacar, que o profissional sênior, ele não necessariamente é um sênior apenas pelo conhecimento técnico. É claro que isso conta muito, obrigatoriedade, né, para que você seja um sênior, você tenha muito conhecimento técnico, mas tem uma questão comportamental também, tem uma questão de experiência, de saber lidar com as situações, que isso só o tempo te dá. Então eu diria que acaba sendo uma espécie de mescla, o conhecimento técnico, que é obrigatório, e também um pouco dessa experiência de vivência, de como conversar com o cliente, de como se portar numa situação ali mais difícil, em uma reunião, fazer uma apresentação. Diria que isso também é muito importante para que você seja de fato um profissional sênior. Algumas pessoas têm um pouco mais de facilidade em juntar essas duas situações, né, a parte técnica e essa parte mais comportamental, e em um tempo mais curto conseguem se tornar aí um profissional sênior, um DBA sênior, e tem pessoas que para essa parte comportamental levam um pouquinho mais de tempo ali, apesar do conhecimento técnico, para conseguir se desenvolver e de fato ali entregar um trabalho sendo um profissional já sênior dentro da área. A próxima pergunta é do Igor Rafael. Ele perguntou o seguinte: qual o caminho que você trilhou para chegar até aqui onde você está hoje? Creio que você seja um DBA sênior. Sim, Igor, eu sou um DBA sênior hoje, eu atuo mais na parte de coordenação, mas tecnicamente eu sou um DBA SQL sênior. E a minha jornada, ela já faz aí mais de 10 anos que eu atuo na área, e eu comecei como todo mundo também, lá atrás, no começo da minha carreira, comecei essa transição, entrei para a área de SQL Server, para a área de banco de dados, ali como júnior, aprendendo, passando por todos os desafios, aprendendo ali a base necessária. Na minha situação específica, eu não tinha ninguém ali para pegar na minha mão e me ajudar, e é esse trabalho que eu faço hoje, né? Justamente o Guia DBA é para ajudar você no começo da sua carreira, algo que eu não tive lá atrás, então eu tive bastante dificuldade, porque me faltava esse direcionamento, mas eu consegui aos poucos ir vencendo essas dificuldades, me desenvolvendo tecnicamente, aprendendo aquilo que eu precisava, e as coisas foram acontecendo naturalmente na minha carreira. Me transformei num DBA pleno, depois já comecei a atuar ali mais como um líder técnico dentro de um time de DBAs, assumi cargos de coordenação até que me tornei um DBA sênior e hoje também continuo atuando aí como um coordenador de banco de dados, coordenador de uma equipe de DBAs SQL Server. Quando necessário, atuo aí na parte técnica e também atuo na parte de coordenação. Durante toda a minha jornada aí tive bastante dificuldade, tive bastante desafio, consegui superar todos eles. Não foi fácil, claro, não é um mar de rosas tudo, né? Como qualquer profissão, qualquer pessoa, a gente tem aí momentos difíceis no meio da nossa jornada, mas eu consegui superar todos eles. E aí o importante é que eu pude ir percebendo que a cada novo estágio que eu atingia, a cada degrau que eu conseguia subir ali, tijolinho da parte técnica que eu conseguia colocar na minha construção aí da minha carreira, eu me sentia mais seguro, me sentia mais confiante e queria mais desafios. E isso foi aí perdurando por toda a minha carreira e continua até hoje. A gente sempre tem coisa a aprender, mesmo já tendo 10 anos de experiência, mais de 10 anos de experiência com banco de dados SQL. É uma constante, continuo aprendendo, continuo me desenvolvendo. A Microsoft tem lançado cada vez mais versões do SQL, então sempre tem coisas novas para aprender e a carreira continua, o mesmo desejo de antes continua, o entusiasmo de trabalhar como DBA continua e vejo que isso vai continuar aí por muito tempo ainda dentro da minha carreira profissional. A próxima pergunta é do Cristiano de Aguiar dos Santos. Ele perguntou o seguinte:
Com o avanço do uso de banco de dados em cloud, ainda há espaço para estudos do SQL on-premise, do banco de dados on-premise? On-premise é quando a gente fala local, né? As empresas têm uma estrutura ali dentro dela, um servidor ali dentro do próprio local físico da empresa e o SQL Server instalado ali. E sim, Cristiano, apesar dessa crescente dos ambientes de banco de dados em cloud, pouquíssimas empresas estão nesse ambiente. A grande maioria, elas continuam utilizando o local, o ambiente de banco de dados SQL. E quando a gente fala de SQL Server, independente se ele é local, se ele é no ambiente de nuvem, ou até mesmo o banco de dados como serviço, como Azure SQL Database, instância gerenciada, o core ali, o principal do ambiente, continua sendo o SQL Server. Então, se você aprendeu o SQL On-Premise, você vai ter a possibilidade de aprender algumas atividades, algumas tarefas que você não aprenderia, por exemplo, utilizando o SQL Database ou a instância gerenciada. Vou dar um exemplo aqui. Nesses dois que eu citei anteriormente, que são bancos de dados como serviço, você não faz uma instalação do SQL, uma aplicação de patch, uma configuração específica, porque isso a própria plataforma faz para você. Já no ambiente on-premise, você vai aprender de ponta a ponta como criar o ambiente, como instalar, configurar, colocar as boas práticas, fazer as atualizações necessárias, analisar a nível de sistema operacional ali indicadores, contadores que são importantes para o ambiente de SQL. Então eu vejo e até indico que você comece pelo ambiente on-premise, porque você vai ter contato com todo tipo de atividade possível que você tem com o ambiente de SQL Server, e aí depois, claro, naturalmente, você deve aprender também sobre o ambiente em nuvem, o ambiente de cloud aí voltado ao SQL Server, para complementar o seu conhecimento e você ser um profissional híbrido, digamos assim, que consegue atuar tanto no ambiente local, que a grande maioria das empresas ainda estão nesse ambiente, como também no ambiente nuvem, né, que é esse ambiente em cloud. Vale destacar também que muitas empresas que estão mudando para o ambiente de cloud, ainda assim utilizam o SQL em máquinas virtuais, no Azure ou na AWS. E com isso, as atividades do DBA continuam as mesmas do que se o servidor tivesse local, se estivesse no ambiente on-premise. A diferença é que, ao invés da máquina estar local na empresa, ela está num data center da Microsoft ou da Amazon, por exemplo. Mas as atividades continuam as mesmas. Então, o que você aprendeu no on-premise, você vai aplicar ali tranquilamente e todo esse conhecimento vai ser reaproveitado. E vamos para a próxima pergunta, que é a do Josué Batista Júnior. É possível uma pessoa que não sabe nada na área, após fazer um curso, fazer um treinamento específico para essa atividade, para essa profissão, entrar na área? Sim, Josué. No evento Guia DBA, eu vou te mostrar, vou te dar o direcionamento daquilo que você precisa fazer para conseguir conquistar o objetivo aí, que é entrar na área, que é você ser um DBA SQL Server Júnior. E aí você vai precisar aprender, você vai perceber junto comigo lá, que você vai precisar aprender uma série de atividades técnicas que vão te dar aí o conhecimento necessário para atender o que as vagas estão pedindo. E eu vou falar também sobre a iniciativa DBA, que pode te ajudar com isso e acelerar aí o seu processo e você conseguir aí entrar na área o quanto antes, tá? E vamos para a próxima pergunta, que é a do Rian Cruz Pimentel. Eu preciso ter faculdade para me tornar um DBA SQL? Não, Rian. Você não precisa obrigatoriamente ter uma graduação, ter uma faculdade para conseguir uma oportunidade. É claro que se você tiver a possibilidade de fazer, tiver condições e quiser de fato fazer uma graduação, isso só tem a agregar aí na sua carreira, no seu currículo. Apesar de algumas vagas pedirem uma graduação voltada aí à parte de tecnologia, isso não necessariamente é um ponto crucial para que você consiga aí uma oportunidade e começar na área. O mais importante é que você tenha o conhecimento técnico necessário para responder àquelas perguntas, aquilo que as vagas estão pedindo aí para quem começa na área como um DBA SQL. Não estou falando mal da faculdade, esse não é o ponto. Se você tiver a oportunidade, como eu falei, faça. Eu mesmo, particularmente, fiz faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Achei que foi interessante, me ajudou lá bastante no começo da minha carreira a abrir bem a minha visão sobre a área de TI, mas não foi o suficiente para me preparar para o mercado. Então, o mais importante do que a faculdade é você se preparar tecnicamente para aquilo que você vai executar aí na sua primeira atividade, na sua primeira oportunidade como DBA SQL. E vamos para a nossa última pergunta aqui de hoje, da Paula Roberta Santos de Souza. Ela perguntou se no começo da minha carreira foi difícil. E sim, Paula, como todo começo, ele é difícil, né?
como eu falei em uma pergunta anterior, eu não tive ninguém para me ajudar, para me orientar no começo da minha carreira. Então eu fui aprendendo na tentativa e erro, perdi tempo com algumas coisas que depois, mais para frente, com mais experiência, eu percebi que foi uma total perda de tempo. Então no começo foi difícil, mas eu consegui superar todas essas dificuldades e chegar onde eu cheguei hoje. E eu estou aqui como DBA, fazendo o Guia DBA, um evento online gratuito para ajudar vocês que estão passando por essa transição agora, que estão no começo da carreira de vocês, para que vocês não precisem passar por essas mesmas dificuldades, essas mesmas situações que eu passei lá atrás no começo da minha carreira. Eu estou aqui para ajudar vocês, para direcionar, para dar o caminho das pedras no evento Guia DBA e você se sentir mais tranquilo, mais confortável e poder também aí ser mais objetivo e certeiro naquilo que você precisa fazer para começar a sua carreira e deslanchar de uma maneira aí muito tranquila dentro da profissão de DBA SQL Server. E essas foram as perguntas de hoje. Eu te espero na próxima segunda, dia 8 de agosto, às 20 horas, no evento Guia DBA. Eu te vejo lá.